A igreja, em seus primeiros anos, limitou-se a Jerusalém, mas o plano de Deus era que ela imediatamente começasse a alcançar o mundo com a pregação do Evangelho. Jesus disse isso em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Neste vídeo, vamos estudar a lição de número 10 com o tema A Expansão da Igreja. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca, seja bem-vindo ao meu canal, obrigado por sua companhia. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta este vídeo, comente, ative o sininho de notificações. E se você sentir de Deus de me ajudar, você pode se tornar um membro apoiador. Fazendo isso, você me ajudará neste trabalho e, como gesto de gratidão, nós deixamos os materiais que nós utilizamos aqui na apresentação, lá na pasta reservada aos membros. Vamos para a ministração da aula de hoje. Eu convido você a acompanhar a apresentação que já está sendo projetada no seu visor. A lição de número 10, a expansão da igreja. Estamos quase que concluindo mais um trimestre. Daqui a pouquinho vamos iniciar o último do ano, o último trimestre do ano. E eu convido você a me acompanhar aqui no meu canal, neste vídeo. Se você está chegando agora, queremos agradecer a Deus por todos os novos inscritos, especialmente os membros do canal que têm chegado a cada semana aqui. Deus abençoe vocês, multiplique bênçãos poderosas do Senhor sobre vossas vidas e famílias. O texto áureo da lição de hoje está no livro de Atos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A verdade prática da lição de hoje: a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. A introdução da lição de hoje acompanhe também sendo projetada no seu visor. A igreja primitiva, mesmo em meio à perseguição, não recuou diante das dificuldades, mas se espalhou e continuou a anunciar com poder o Evangelho de Cristo. Deus usou até mesmo o sofrimento para expandir sua obra, cumprindo a promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8. Portanto, na lição de hoje, vamos trabalhar esta temática, a expansão da igreja. Nós vamos estudar e aprender com esta lição que Deus usou o sofrimento, as lágrimas, o luto e a dor dos irmãos em Jerusalém para que a semente do Evangelho se espalhasse pelas regiões circunvizinhas, a começar por toda a Judéia, Samaria e os confins da terra, cumprindo o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Curiosamente, se nós apenas invertermos os números, Atos 1 e 8, vai se cumprir exatamente em Atos, capítulo 8, versículo de número 1. Isso é maravilhoso. Vamos para o primeiro ponto da lição de hoje, onde nós vamos estudar a igreja diante da perseguição. Eu já estou aqui com a minha revista na mão, pegue a sua revista, mas continue com seu coração aberto, fervendo aí, para juntos nós crescermos em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Neste primeiro tópico da lição, o querido pastor José Gonçalves, comentarista desta lição que está maravilhosa este trimestre, assim como todos os outros, mas claro, este que nós estamos estudando,
está de fato muito, mas muito abençoado. Aqui, neste primeiro tópico, vamos estudar o primeiro subtópico, embora perseguida, não fragmentada. O segundo assunto, a igreja em luto. E o terceiro subtópico do primeiro ponto, em luto, mas não desesperada. O primeiro subtópico, embora perseguida, não fragmentada. Nós identificamos aqui 3 pontos importantes que o pastor José Gonçalves, o comentarista da lição, quis transmitir ao escrever este primeiro ponto: perseguição e dispersão, liderança sob pressão e a unidade da igreja. A igreja em Jerusalém estava sofrendo naturalmente com a morte de um dos seus líderes mais queridos, mais piedosos, a morte de Estevão, e com a morte do diácono Estevão, desencadeou uma forte perseguição que alcançou todos os crentes, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém para sustentar a igreja. E Lucas deixa isso muito claro, que a perseguição ela não alcançou, aqui no capítulo 8, os apóstolos. Entretanto, nós não podemos perder de vista que os apóstolos foram terrivelmente perseguidos nos capítulos 4 e 5, textos que nós já analisamos aqui em vídeos anteriores. Mas mesmo perseguidos, tanto os apóstolos, quanto os crentes, quanto os irmãos, eles permaneceram firmes, assumindo a responsabilidade de manter a igreja em meio à crise. Isso revela o comprometimento dos apóstolos, dos líderes da igreja, daqueles que representavam o reino de Deus aqui na terra, da liderança como um todo. Eles permaneceram em Jerusalém, mesmo com a grande perseguição que estava desencadeando sob a liderança do jovem Saulo, conforme nós conseguimos identificar aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas, contudo, a igreja se manteve unida, os apóstolos se mantiveram unidos em um só propósito, que era pregar o evangelho e também fazer com que o nome do Senhor, o reino de Deus, se tornasse conhecido em todas as partes. Mesmo espalhada pela Judeia e Samaria, a igreja não se fragmentou. Isso é muito importante destacar. Ao contrário, ela se manteve organizada, fortalecida e unida em sua missão. A igreja ela não se desestabilizou, ela não se fragmentou, não se desorganizou com a perseguição. A igreja, ela naturalmente tinha problemas. Entretanto, o maior problema da igreja em Jerusalém não fez com que a igreja parasse as suas atividades, fechasse as portas ou mesmo que fosse calada. A perseguição foi ali no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o maior problema enfrentado pela igreja de Jerusalém. Porém, isso não abalou a estrutura da igreja, a fé da igreja, não fragmentou a igreja de Jerusalém. Antes, ela se fortaleceu ainda mais, se tornou muito mais poderosa, muito mais forte e cheia do Espírito do Senhor. O segundo subtópico deste primeiro ponto, a igreja diante da perseguição, o comentarista trata sobre o luto da igreja, que fica muito nítido nos versículos iniciais do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Estudamos na lição anterior o martírio de Estevão, como que Estevão, o diácono Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de Deus, se tornou o protomártir, o primeiro mártir da igreja. A igreja em Jerusalém agora estava em um profundo pranto. Após o martírio de Estevão, a Bíblia nos revela, o autor
de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas nos revela que homens piedosos o sepultaram, demonstrando um profundo respeito, consideração e honra à fé que Estevão viveu. Nós temos o termo kofetos, que indica um profundo luto e também coletivo, marcando ali um momento de muita dor, né? Lamentação, choro pela perda do diácono Estevão. Esses varões piedosos podem ter sido judeus simpáticos ou cristãos compassivos que, mesmo diante da perseguição, não deixaram de expressar solidariedade e fé. Como diz Eclesiastes no capítulo 3, há tempo para todas as coisas, há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Eles estavam vivendo o luto de um grande homem de Deus, estavam vivendo o momento de pranto, de lamento, de lamúria pela morte de um servo piedoso de Deus. E aquele era o momento para, então, exatamente expressar, manifestar este profundo sentimento de dor, de luto pela morte do diácono Estevão. A igreja em luto. Verificamos aqui neste ponto da lição, e aqui eu trago esse auxílio como subsídio a todos nós. Deus, ele tinha um plano com a morte de Estevão. Parece paradoxal. E às vezes isso nos causa espanto e pode até chocar alguns, mas é isso mesmo. Deus tinha um plano com a morte de Estevão. Observe o contraste entre o luto dos crentes por Estevão e a alegria de Samaria. Leia o versículo 8 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Como que a cidade de Samaria foi tomada por uma grande alegria, júbilo, sentimento de contentamento, de satisfação pela chegada do Evangelho, pela pregação da palavra de Deus, pela vida de outro diácono, Filipe, que vamos trabalhar daqui a pouquinho. Portanto, o luto em Jerusalém gerou grande alegria em Samaria. Olha só que frase impactante. E eu aproveito para pedir a sua ajuda, deixando aqui os seus comentários. Em todos os vídeos eu tenho esse cuidado de pedir a sua ajuda para que você deixe aí os seus comentários. Isso é muito importante para que a plataforma, o YouTube, entregue esse vídeo para outras pessoas, muito mais irmãos possam ser abençoados e outros tantos alcançados, evangelizados pela ministração da palavra de Deus. Então, me ajude. Deixe agora aqui nos comentários. O luto em Jerusalém gerou grande alegria em Samaria. Escreva agora. Eu quero ver o seu comentário. Também, se possível, deixe a cidade de onde você está me assistindo. O luto em Jerusalém gerou grande alegria em Samaria. As lágrimas de Jerusalém regaram a semente do Evangelho em Samaria, resultando em júbilo. Portanto, Deus usou a perseguição para dispersar os crentes e usou os crentes dispersos para testemunhar sobre Jesus aos perdidos, exatamente no território de Samaria, que eram considerados semi-gentios pelos judeus, desprezados pelos religiosos daquela época. O que nós podemos extrair, portanto, deste ponto, a igreja em luto, que Deus tinha um plano com a morte de Estevão, que o Senhor estava usando o luto em Jerusalém para levar a alegria da salvação aos samaritanos. E outro princípio que nós podemos extrair aqui deste ponto é que Deus transforma circunstâncias adversas
em oportunidades missionárias. Olha só que coisa interessante. Deus transforma circunstâncias adversas em oportunidades missionárias. Eu convido você a ler o livro do Gênesis, capítulo 50, o versículo 20, quando nós encontramos José diante dos seus irmãos, dizendo as seguintes palavras, parafraseando naturalmente, obviamente, né? Que Deus havia transformado toda aquela situação adversa em um momento propício para abençoar os próprios irmãos de José. A Bíblia diz que José, diante dos seus irmãos, disse a eles: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção, para que vocês mesmos fossem abençoados. Da mesma sorte, nós podemos ver isto aqui em Atos capítulo 8. Aqueles que haviam matado Estevão queriam parar a igreja, prejudicar a igreja, silenciar a boca e a voz profética da igreja. Mas olha só que coisa interessante. Deus usou a sua perseguição, Deus usou a perseguição promovida por Saulo, Deus usou a perseguição desencadeada pelos saduceus, pelo sinédrio, pelos religiosos, para salvar muitas almas em Samaria. E assim aconteceu. Portanto, Deus tinha um plano com a morte do diácono Estevão, do protomarte Estevão. O terceiro subtópico da lição, em que pese a igreja em Jerusalém estar em luto, mas não desesperada. Ela sabia muito bem viver cada sentimento e cada momento. Estavam em luto, mas não desesperados. A igreja sentiu profundamente a perda de Estevão. Entretanto, mesmo sofrendo, expressando luto, lágrimas sinceras, a igreja em Jerusalém e os irmãos não estavam de modo algum desesperados. Apesar da dor, não se deixou dominar pela tristeza, nem perdeu o ânimo espiritual. Muitas pessoas perdem o ânimo espiritual, outros tantos mergulham em uma profunda depressão após viverem momentos de lutos. Nós reconhecemos e sabemos que a dor do luto ela é intensa, é aguda, é severa, mas nós precisamos seguir em frente. Não perca o seu ânimo espiritual. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tinha um propósito ao permitir que Estevão fosse morto. As portas do evangelho se abriram na cidade de Samaria, os perdidos de Samaria foram alcançados e alcançados pela pregação do evangelho a partir desta terrível perseguição. Mesmo diante da morte de um líder querido, a igreja em Jerusalém, portanto, permaneceu firme, entusiasmada em seu testemunho sobre Cristo. É bom que nós enfatizemos esta verdade no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos para o segundo ponto da lição, a igreja que evangeliza. Nós vamos aprender aqui, neste segundo ponto, a evangelização centrada na palavra e também evangelização centrada em Cristo. A evangelização que tem como centro a palavra de Deus e a evangelização que tem como centro o próprio Senhor da igreja, o próprio Cristo. A igreja primitiva, mesmo dispersa, continuava a anunciar as boas novas de Jesus em todo lugar. O texto nos diz em Atos capítulo 8 e o versículo 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. A evangelização aqui
ela está centralizada, centrada exatamente nas Escrituras, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não existe evangelização eficaz desassociada das Escrituras, da Palavra de Deus. A evangelização eficiente, ela se dá quando é centralizada na Bíblia, na Palavra de Deus. Os que andavam dispersos eram os irmãos em Jerusalém, né? Os crentes em Jerusalém, que em razão da perseguição fugiram de Jerusalém e foram para outra cidade, até cumprindo aquilo que Jesus lhes havia dito em Mateus capítulo 10 e o versículo 32. O Senhor Jesus, ali na comissão dos 70, em Mateus 10, ele disse o seguinte: quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Jesus estava com isso, dizendo para eles que quando a perseguição chegasse em Jerusalém, eles deveriam fugir, eles deveriam partir para outra cidade. Fugir, mas com propósito. Essa fuga aqui era a fuga com propósito, para que a semente do evangelho fosse espalhada em outros lugares, cumprindo, portanto, repetindo aquilo que falamos na abertura do vídeo, o propósito maior de Deus, que era alcançar todos os povos, a começar, claro, por Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Era uma igreja movida pelo poder do Espírito Santo e ao mesmo tempo firmada na palavra de Deus. A fidelidade à mensagem do reino produziu conversões, milagres e libertação. Um modelo para a igreja atual. Isso aqui é muito importante. Fidelidade à mensagem do reino. É este o princípio que deve nortear a igreja na atualidade. Aliás, foi este princípio, fidelidade à mensagem das Escrituras, fidelidade ao texto bíblico, que sempre norteou a igreja em sua história. Todos os grandes, genuínos avivamentos, eles foram fundamentados e baseados nas Escrituras, na palavra de Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 3, aquele texto clássico, o profeta, ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra, aviva a tua obra no meio dos anos. O genuíno, autêntico, verdadeiro, contundente avivamento, ele é promovido, ele é gerado na palavra, nas Escrituras Sagradas. E este avivamento, naturalmente, ele empurra a igreja, leva a igreja, força a igreja a sair da sua zona doméstica de conforto, das quatro paredes, e ir em busca dos perdidos pecadores. Afinal de contas, esta é a maior responsabilidade da igreja na terra. Olha o que nos diz a verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. A igreja em Jerusalém já havia alguns anos que se mantinha em Jerusalém, permanecia em Jerusalém, e alguns autores são até ácidos, né? São até rigorosos em seus comentários ao afirmar que a igreja em Jerusalém estava falhando em não expandir de imediato a evangelização. Jesus disse: olha, vocês devem permanecer na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tem um até aqui. Depois do revestimento, eles deveriam sair, mas ao que parece, pelo contexto, eles se mantiveram em Jerusalém. As razões pelas quais isto aconteceu, evidentemente, nós não podemos detalhar, mas fica claro
que o fogo ou o vento da perseguição que soprou a igreja de Jerusalém os tirou das quatro paredes da igreja de Jerusalém, né? Fez com que eles ultrapassassem os limites das muralhas de Jerusalém para alcançar os perdidos em Samaria, né? Portanto, o poder do Espírito Santo estava movendo os dispersos para que fossem pregar o Evangelho. E eles saíram com as Escrituras no coração, com a palavra de Jesus nos seus lábios. Portanto, a evangelização dos dispersos, daqueles irmãos, daqueles pregadores leigos, por assim dizer, daqueles crentes que saíram por todas as partes anunciando o reino de Deus, as boas novas de salvação. Também fica claro aqui que a missão de pregar as boas novas, o evangelho, não é limitada, restrita aos apóstolos. Nós temos aqui crentes dispersos, mas os que andavam dispersos, mesmo com a assolação promovida por Saulo, o versículo 3 diz que Saulo assolava a igreja. O verbo aqui, né, o ato de assolar a igreja, tem a conotação de um animal que devora a sua presa. Saulo, como um animal feroz, estava assolando os crentes, entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres. Não respeitava nem mesmo as mulheres e os encerrando na prisão. Mas vem uma conjunção adversativa no versículo 4, mas trazendo uma ideia que se opõe aos acontecimentos no versículo anterior, não levando em conta as adversidades. A conjunção adversativa, mas, indica que esses crentes, esses irmãos anônimos, esses não apóstolos, e aqui nós temos mais uma vez atos de não apóstolos, e ainda mais por não serem apóstolos, eram anônimos, pregadores anônimos, pregadores que estão tão somente preocupados em pregar o evangelho, em buscar os perdidos, em anunciar as boas novas de salvação. Mas os que andavam dispersos, eles tinham a palavra, eles anunciavam a palavra, eles tinham a evangelização centrada na palavra de Deus. Isso é muito importante, é um princípio, é um modelo para a igreja hoje. E observe o resultado: conversões, milagres e libertação. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos revela aqui, portanto, que eles por toda a parte saíram pregando a palavra de Deus, e sinais, prodígios, milagres estavam acompanhando aqueles irmãos. Muitos se convertiam, se entregavam, se uniam a Cristo a partir da pregação de simples pregadores, de homens e mulheres anônimos, mas que tinham uma chama ardendo em seus corações por anunciar a pregação do genuíno evangelho da palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção agora para uma palavra. Vamos para o foco na palavra. Vamos focar na palavra dispersos, que está no versículo 1 do capítulo 8. E todos foram dispersos, né, pelas terras da Judeia e da Samaria. O paralelo existente aqui entre Atos 8:1 e Atos 1:8. Lá em Atos 1:8, as palavras de Jesus: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Esta é a ordem, né, dos acontecimentos, e isso fica claro aqui no livro de Atos dos Apóstolos.
Primeira evangelização doméstica, os patrícios, os de casa. A evangelização ela deve começar na cultura local, ela deve iniciar primeiro dentro do reduto daqueles, dentro da casa, né, da nossa casa primeiramente, para que depois se vá buscar outros centros. E foi isso que aconteceu. Primeiro, Jerusalém. Claro, como disse, eles permaneceram em Jerusalém, veio o vento da perseguição e eles foram soprados por toda a Judéia e Samaria. E eu quero aqui focar na palavra dispersos. Foco na palavra. O canal Foco Teológico, ele vai focar agora nesta palavra. Vamos aprender como que Lucas, utilizando aqui a palavra, né, ele usa um termo que é extremamente pertinente e apropriado para o que ele quer transmitir aqui em Atos capítulo 8, versículo 1. Veja só o que escreveu Warren Wiersbe no seu comentário expositivo do Novo Testamento, na página 562. Acompanhe a leitura. A perseguição faz com que a igreja aquilo que o vento faz com a semente. Isso aqui é maravilhoso, não é? A perseguição faz com a igreja aquilo que o vento faz com a semente. Espalha e aumenta a colheita. O vento nesse processo aqui é fundamental na agricultura. O vento espalha e aumenta a colheita. Que glorioso! Deixa agora aqui também nos comentários essa frase. Você gostou desta frase? Então deixa ela aqui escrita no seu comentário. O vento espalha e aumenta a colheita. O vento do Espírito estava espalhando a semente e, naturalmente, também fazendo com que a colheita fosse extraordinária. A palavra traduzida por dispersos, do grego, né? Essa palavra dispersos, diaspeiro, em Atos capítulo 8, versículo 1 e o versículo 4, significa literalmente espalhar sementes. A expressão utilizada por Lucas é um termo próprio da agricultura. Os cristãos em Jerusalém eram as sementes de Deus. E a perseguição foi usada por Deus para plantá-los em um novo solo, a fim de que dessem frutos. Alguns foram espalhados em toda a Judéia e Samaria, enquanto outros foram levados para campos mais distantes. Que coisa gloriosa! Que comentário maravilhoso! Portanto, a expressão, a palavra, o termo dispersos significa literalmente espalhar sementes. Os crentes de Jerusalém agora eram como sementes espalhadas pelo próprio Espírito de Deus, que é como o vento que sopra onde quer e leva, né, as suas sementes para onde ele quiser fazer a obra que lhe apraz. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Vamos para frente. A igreja que evangeliza, evangelização centrada ainda na palavra, nesse tópico maravilhoso que estamos trabalhando aqui. Veja que em Atos capítulo 8, versículo 4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esses dispersos, como já dissemos, eram sementes de Deus. A perseguição, portanto, foi usada por Deus para que fossem plantados fora de Jerusalém e que então produzissem muitos frutos fora das muralhas de Jerusalém. O vento da perseguição só aumentou a chama. E algo que nós podemos ainda deixar como síntese desse ponto da lição é que há pregadores que procuram púlpitos e há outros que procuram pessoas. Olha só que advertência. Há pregadores que procuram púlpitos, mas
há muitos outros que procuram pessoas. Os dispersos de Jerusalém foram então enviados pelo Espírito Santo e saíram pelas cidades de Samaria em busca dos perdidos, das pessoas, anunciando o reino de Deus, anunciando as boas novas de salvação. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 3, que João Batista, o pregador do deserto, as multidões saíam de todas as cidades, especialmente do grande centro da época, Jerusalém, para ouvir o pregador João Batista no deserto. Eram as pessoas que procuravam João Batista no deserto. E João Batista pregava o reino de Deus. A palavra de João Batista era arrependei-vos. Enquanto muitos procuram os grandes centros, enquanto muitos procuram os grandes púlpitos, João Batista tinha no deserto o seu púlpito maior. E com o evangelista Filipe não foi diferente. Conforme nós vamos perceber, Filipe, depois de Samaria, ele foi exatamente para onde? Para o deserto. Deixou as multidões de Samaria e foi pregar para uma única pessoa sedenta de salvação, de graça, do amor de Deus. Portanto, há pregadores que procuram púlpitos, mas há muitos outros, cheios do Espírito Santo, que procuram pessoas. Vamos adiante para o segundo ponto da lição, a igreja que evangeliza. Agora vamos encerrar este segundo ponto falando sobre evangelização centrada em Cristo, o segundo subtópico. Nesse momento da lição, nós vamos estudar um pouquinho sobre Filipe, o diácono e pregador e evangelista. Filipe, o diácono e pregador e evangelista. Nós vamos verificar como que a pregação da igreja dispersa, representada aqui por Filipe, estava, além de centrada nas escrituras, na palavra, também estava centrada em Cristo. Mas antes, eu trouxe como subsídio aqui esta tabela para que nos ajude a diferenciar os dois Filipes que aparecem aqui no contexto da igreja, né, no Novo Testamento. Nós temos o Filipe, o apóstolo, e o Filipe, o evangelista, um dos 7 diáconos. O Filipe, o apóstolo, é um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, conforme estão aqui nessas referências. Nós temos aqui as características dele. Esse Filipe, natural de Betsaida, mesma cidade de Pedro e André, foi quem apresentou Natanael a Jesus, esteve presente em várias conversas com Jesus pedindo explicações, participou do grupo apostólico original e testemunhou o ministério terreno de Jesus. Já o outro Filipe, o Filipe, que consta em Atos capítulo 6, capítulo 8, capítulo 21, foi um dos 7 escolhidos em Atos 6 para servir às mesas. Depois atuou fortemente na evangelização. Este Filipe aqui é o diácono. O Filipe apóstolo, ele ficou em Jerusalém, conforme se verifica aqui no versículo 1 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Portanto, Filipe, um dos apóstolos, um dos 12, ficou em Jerusalém. Esse Filipe que foi, em Atos capítulo 8, versículo 4, a seguir, é o diácono pregador, né? Alguns irmãos, até num passado, né, mais severos, mais rigorosos, não admitia que o diácono pudesse pregar, que o diácono não pudesse fazer uso da palavra no culto. Mas aqui nós temos 2 diáconos pregadores, Estevão e Filipe.
né? Dois diáconos cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento da palavra de Deus, dois grandes expositores das Escrituras. Um apologista, Estevão, e o outro mais evangelista, no caso, Filipe. Este Filipe aqui pregou em Samaria com grande êxito, evangelizou o eunuco etíope em Atos 8, a partir do versículo 26. Ele foi chamado de o evangelista por Paulo em Atos 21, por Lucas em Atos 21. Tinha 4 filhas profetisas, tornou-se importante missionário além de Jerusalém, para que a gente não confunda os Filipes. De vez em quando você ouve alguém por aí dizendo que o Filipe apóstolo foi rebaixado a diácono, como que se o diaconato fosse uma função de somenos importância. Muito cuidado com essas interpretações por aí. Se trata de 2 pessoas diferentes, distintas. Filipe, o apóstolo, um dos 12, pertencente ao colégio apostólico. O Filipe que nós estamos tratando na lição de hoje, do capítulo 8, é o diácono, é o evangelista, é aquele que foi escolhido pela igreja por ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria e, sobretudo, por ter boa reputação. Aqui eu trouxe algumas características de Filipe, o diácono pregador e evangelista, destacadas no Novo Testamento. Servo fiel, missionário ousado, ele era cristocêntrico, a sua pregação era cristocêntrica, num contexto da igreja brasileira em que as pregações, os louvores, os cânticos são antropocêntricos, centrados nos homens, né? No bem-estar do homem. Nós temos em Filipe um homem, um evangelista, um pregador cristocêntrico, onde a sua mensagem, o foco principal é apresentar Cristo, sempre Cristo. Filipe, um instrumento de milagres, sensível ao Espírito Santo, evangelista de impacto e com uma vida familiar piedosa, posto que morava em Cesareia e tinha 4 filhas profetisa, mostrando que sua casa também era comprometida com a obra do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, saber que este homem, ele, além de ser um grande pregador, além de ser um grande expositor, um evangelista, poderoso em palavras e em obras, ele cuidava da sua casa. Este pregador aqui zelava da sua família. Ele tinha como princípio aquilo que nós aprendemos. A igreja era o seu campo missionário maior, era a sua primeira igreja. A sua família, a sua casa, tinha em Filipe um exemplo, um homem de Deus. As suas 4 filhas se tornaram, foram escolhidas por Deus, chamadas por Deus, dotadas com dons espirituais e eram profetisas. Isso é maravilhoso. Devemos destacar isso na lição de hoje, tá bom, queridos professores? Chamem atenção para esse fato. Filipe era um pregador, mas ele cuidava da sua família. Pregadores itinerantes que estão me assistindo agora, não me tome por mal, por favor, por amor a Jesus, por amor a Cristo, mas recebam essa admoestação, esta exortação. Ao saírem pregando o evangelho, voltem para suas famílias, para suas casas, para suas esposas, para os seus filhos. Pregadores itinerantes que passam e que ficam aí meses fora de casa, sem o acompanhamento da sua família, muito cuidado, tenha muito cuidado. Filipe, olha só que exemplo maravilhoso de um pregador que cuidava da sua família, que tinha uma vida familiar piedosa. Evangelização centrada em Cristo. Portanto, Filipe pregava em Samaria com foco exclusivo em Cristo, na mensagem da cruz, não em ideias humanas ou tendências passageiras.
né? Já falamos sobre isso aqui, como que a pregação cristocêntrica ela é essencial para que os resultados aconteçam. Cura divina, libertação, salvação, expulsão de espíritos malignos. Porque somente Jesus transforma vidas, não é o homem, né? Evangelistas que buscam ser o centro das atenções, eles certamente não alcançarão os êxitos propostos pela palavra de Deus. A evangelização eficaz é somente aquela que é centrada em Cristo, não em estratégias humanas, mas com o poder do Espírito Santo e, claro, na força, né, da palavra de Deus. Deus não unge estratégias humanas, Deus unge pessoas, Deus não unge métodos, Deus unge homens e mulheres cheios do Paráclito Santo, do poderoso Espírito de Deus. Vamos para a conclusão da nossa lição, o último ponto. A igreja que dá suporte à evangelização, o suporte da igreja. A igreja de Jerusalém demonstrou apoio ativo ao trabalho missionário, enviando Pedro e João para fortalecer os novos convertidos em Samaria, Atos 8 e 14. Depois que Filipe ganhou muitos para Cristo, uma multidão de pessoas abraçaram a fé, houve a necessidade do suporte doutrinário da igreja, houve a necessidade que os apóstolos, a liderança da igreja em Jerusalém, enviasse esse suporte para que a obra de Deus ela alcançasse por completo, né, todos os seus objetivos. A obra missionária não se limita ao envio. É essencial que a igreja ofereça suporte contínuo e integral aos que estão no campo. Isso aqui é um princípio fundamental da missiologia. Na missiologia, nós aprendemos que a igreja que envia é aquela que deve segurar a corda, é aquela que deve dar todo o suporte necessário àqueles que foram enviados em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, em todas as esferas. Não é verdade? Veja, sobre a última menção a João em Atos. Você sabia que João, o apóstolo, ele aparece poucas vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas faz poucas menções a João, João o apóstolo. E aqui, neste capítulo, ocorre, né, a última menção a João no livro de Atos. E olha só que coisa interessante. A igreja em Jerusalém, a liderança, os apóstolos, acharam por bem enviar Pedro e João para os samaritanos. Olha só que coisa interessante. E o autor, o escritor Stephen Guerre, no seu comentário, né, Atos da Chamada da Meia-Noite, na página 227, ele escreveu o seguinte, e eu achei interessante esse comentário quando eu fazia a pesquisa, a consulta. Acompanhe a leitura. Há uma sutil ironia na presença de João nessa delegação apostólica. Em uma ocasião anterior, João e Tiago, seu irmão, pediram permissão a Jesus para despejar fogo do céu sobre os samaritanos. O próprio Lucas fez questão de escrever isso no Evangelho por Lucas, capítulo 9, versículo 54. Agora, todavia, ele e Pedro receberiam os samaritanos como seus irmãos. Isso é maravilhoso. Incidentalmente, Atos 8 e 14 marca a última menção de Lucas a João dentro da narrativa de Atos. Olha só que coisa interessante. Os irmãos se lembram? A audiência deve se lembrar que em Lucas 9,54, Tiago e João, o apóstolo, os dois apóstolos aqui pediram a Jesus que ele desse apenas o comando, só dessem a ordem que eles iam pedir fogo do céu para destruir os samaritanos. Isso revela como que havia uma terrível animosidade entre judeus e samaritanos. Existe uma aula, um vídeo que nós já gravamos aqui do trimestre anterior,
onde nós estudamos o Evangelho de João, e no capítulo 4, onde há o encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós explicamos claramente lá, com riquezas de detalhes, as razões pelas quais havia essa intriga, essa inimizade, essa animosidade entre judeus e samaritanos. Isso vinha, né, de muitos anos, de séculos de inimizade. Judeus e samaritanos não se falavam. Judeus evitavam passar por dentro do território de Samaria. Judeus consideravam os samaritanos como semi-gentios. Lá naquele vídeo, nós explicamos que os samaritanos, eles eram frutos da união entre judeus e gentias, mulheres gentias de outras nações. Os assírios, quando conquistaram o Reino do Norte, as 10 tribos do Reino do Norte, levou, né, para as nações, espalhou entre as nações os israelitas daquelas 10 tribos e trouxeram povos conquistados de outras nações para aquele território. E lá eles se uniram, os que ficaram. E, portanto, surgiram os samaritanos. Os samaritanos, portanto, eram odiados pelos judeus. Eles não se davam, né? Não se falavam. Lembra que a mulher samaritana, no diálogo com Jesus, ela questiona-o, dizendo: como sendo tu judeu se dirige a mim? E ainda mais eu, que sou mulher samaritana. Isso fica muito claro quando o próprio João, ele também coloca essa inimizade existente entre aqueles meio-irmãos. Eram povos irmãos. E Lucas descreve esse pedido, né, inusitado de João e Tiago, revelando exatamente o que estava dentro do coração daqueles irmãos. O ódio que eles nutriam pelos samaritanos. Agora veja que coisa interessante. Na última aparição de João no livro de Atos, nos parece que Lucas quer exatamente demonstrar como que o evangelho muda, como que o evangelho transforma, muda percepções, arranca o preconceito, elimina de uma vez por todas a discriminação, derruba as muralhas da separação. É isso que Lucas quer demonstrar ao inserir João aqui. João, que poucas vezes foi mencionado, mas Lucas, ele ao escrever que Pedro e João foram aos samaritanos como testemunhas, como representantes do colégio apostólico, exatamente para revelar que aquele João do Evangelho de Lucas é um João que ainda não tinha passado pelo processo da regeneração. Ele demonstra que o João de Atos é um João transformado. É um João cheio do Espírito Santo. É um João que não enxerga mais samaritanos como inimigos, mas como irmãos. É um João que não enxerga diferenças culturais, nem raciais. É um João que vê o seu semelhante como pertencente à sua própria família, a família de Deus. É um João que tem agora uma perspectiva mudada, transformada, impactada pela graça de Deus, pelo Evangelho. É o João, o apóstolo do amor. Isso é maravilhoso. Eu achei muito interessante esse ponto da lição. Para finalizar, a igreja que discipula. Os apóstolos, ao chegarem em Samaria, oraram pelos novos crentes para que recebessem o Espírito Santo, fortalecendo o trabalho iniciado por Filipe. O discipulado fazia parte da doutrina apostólica, incluindo conversão, batismo nas águas e capacitação pelo Espírito Santo. Isso precisava ser completo. Embora já convertidos e batizados, aqueles cristãos ainda não haviam recebido o Espírito Santo, mostrando a importância do ensino e acompanhamento contínuo. Eles precisavam receber por completo
aquilo que Jesus havia dito na grande comissão, que eles deveriam pregar o evangelho, mas eles precisavam ensinar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também sobre a capacitação pentecostal, sobre o poder pentecostal. Nós estamos falando aqui do segundo Pentecostes. Em outro vídeo também nós explicamos aos irmãos que Lucas faz questão, né, de falar sobre 4 Pentecostes. O Pentecostes de Jerusalém, o Pentecostes de Samaria, o segundo Pentecostes, o terceiro Pentecoste, o Pentecoste de Cesareia, lá na casa de Cornélio, e o quarto Pentecostes descrito por Lucas é o Pentecostes entre os gentios, o Pentecostes de Éfeso. Na vida de Filipe, portanto, nós encontramos 4 pilares que são fundamentais para aqueles que querem pregar o evangelho. Nós temos o pregador, Filipe, a audiência, os samaritanos, o conteúdo. Cristo era o conteúdo da pregação de Filipe. Isso aqui é maravilhoso. Qual era o conteúdo da pregação de Pedro? Cristo. Qual era o conteúdo da pregação de Estevão? Cristo. Qual era o conteúdo da pregação de Paulo? Cristo. Qual era o conteúdo da pregação dos 12, dos apóstolos? Cristo. Qual é o conteúdo da sua pregação, do seu ensino, da sua mensagem? É Cristo o centro da sua pregação? Isso é maravilhoso. E o resultado? Uma grande alegria na cidade de Samaria. O resultado? Curas, libertação, demônios que eram expulsos, deixando as pessoas livres, libertas. Prodígios, sinais e maravilhas eram feitos. O versículo de número 6, ele é maravilhoso nesse sentido. Veja o que diz. E as multidões, versículo 6 do capítulo 8, e as multidões unanimemente prestavam atenção. Prestavam atenção. As pessoas estão prestando atenção no que nós falamos, no que nós pregamos, no que nós ensinamos. Prestavam atenção ao que Filipe dizia. Aí ele explica. Por que é que eles prestavam atenção? Porque ouviam e viam os sinais que se faziam. A pregação de Filipe não consistia apenas em palavras, mas em demonstração de poder, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Portanto, Filipe, ele pregava aos ouvidos e aos olhos. A mensagem pentecostal é assim. Ela deve alcançar a mente, lançando luz, mas ela também deve ser em demonstração de poder. Esse é o mesmo método do Senhor Jesus. Quando João Batista estava preso e mandou perguntar se Jesus era o Cristo, era o Messias, Jesus mandou dizer a João Batista, olha, diga para ele que os paralíticos estão sendo curados, né? Os leprosos, os doentes, os enfermos estão sendo curados. E Jesus disse, olha, diga o que vocês ouviram e o que vocês estão vendo a meu respeito. Esse é o método de Jesus. Este é o método da igreja de Jerusalém, que era genuinamente pentecostal. Esse deve ser o método da igreja. Nós que somos uma igreja pentecostal, não podemos perder de vista este princípio. O verdadeiro e genuíno e autêntico pentecostalismo, ele está aqui. Ele está centrado na palavra e em Cristo. E os resultados são maravilhosos. A manifestação do poder de Deus. Aos inscritos no canal, nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua companhia aqui conosco. Os que chegaram neste vídeo, se inscreveram agora, muito obrigado. Deus abençoe você e enriqueça a sua vida de bênçãos gloriosas. Especialmente aos membros, muito obrigado por tão grande bênção, né, de nos ajudar neste projeto. É uma singela contribuição, mas para a glória de Deus é algo maravilhoso, porque é uma semente que está ajudando a expandir, né, o Evangelho. Muito obrigado, Deus abençoe.
Aproveita, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, curta este vídeo, é importante você curtir, deixe seus comentários, ative o sininho de notificações e se você sentir do Espírito do Senhor, você pode se tornar um membro apoiador para receber este conteúdo aqui que nós apresentamos para vocês. Esses slides, eles ficam lá na pasta dos membros, há um acervo de slides lá, de materiais que produzimos para que os irmãos possam aprofundar seus estudos. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você, sua casa, sua família, se Deus quiser. Eu espero por você na próxima lição, no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.